Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do Educação em Rede, um programa desenvolvido pela Universidade Estadual do Maranhão em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. E o programa de hoje, pessoal, é bem especial. A gente vai falar sobre ela, a língua portuguesa. No dia 5 de novembro é celebrado o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Atualmente, a língua portuguesa é o quinto idioma mais falado do planeta. No Brasil, o Dia Nacional da Língua Portuguesa foi criado a partir do decreto de lei de número 11.310, de 12 de junho de 2006, estipulando aí a celebração para o dia 5 de novembro. O 5 de novembro foi escolhido como o Dia Nacional da Língua Portuguesa em homenagem ao aniversário do escritor e político brasileiro Rui Barbosa, que nasceu nesse dia em 1949. Ele é considerado um grande estudioso da língua portuguesa e foi personagem importante na organização da República do Brasil. E uma curiosidade, para você que é mais novinho, é que ele é tataravô da atriz famosa Marina Rui Barbosa. E além da data celebrada no Brasil, no dia 5 de maio é celebrado o Dia da Língua Portuguesa. Nessa data, todos os países do espaço lusófono procuram desenvolver atividades que ajudam a promover a cultura do idioma português ao redor de todo o planeta. Mas Portugal, berço da língua portuguesa, celebra o idioma no dia 10 de junho, uma data diferente. Isso em homenagem ao poeta Luís Vaz de Camões. Atualmente, existem 9 países que adotam o português como idioma oficial. São eles: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau. E em cada lugar que ela é falada, a língua portuguesa tem as suas peculiaridades. No Brasil, por exemplo, a cada região existem sotaques, expressões que trazem as referências do país à forma de falar um bom português, né? Para falar um pouco sobre esse dia tão especial que é o Dia Nacional da Língua Portuguesa, a gente vai conversar agora com uma especialista nesse assunto. Vamos ver. E para falar um pouquinho mais sobre o Dia Nacional da Língua Portuguesa, a gente está trazendo aí uma especialista no assunto, né, professora? A professora Marília Carvalho Cerveira, seja muito bem-vinda ao Educação em Rede. Para mim é um prazer, né, estar aqui com você, ex-aluno querido. É muito bom vê-lo desenvolvendo com tanta competência e maestria as suas atividades dentro dessa área tão desafiadora, que é o jornalismo, né? Então, parabéns. Um encontro muito gostoso, né, professora? Agora, olha só, a professora Marília tem um currículo enorme. Vou ler aqui algumas coisas que a gente separou. Olha, ela tem mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, é professora da Universidade Estadual do Maranhão, professora de nível 4 da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão e tem experiência na área de letras, né, com ênfase em língua portuguesa e linguística, atuando principalmente a respeito dos seguintes temas, né, que é ensino, prática docente, educação, argumentação, persuasão, intertextualidade, intergenérica, professora. Eita, é muita coisa. Não, é pouca coisa, né, mas vamos dizer assim, de todo o currículo, o que realmente conta, Lucas, que eu acho nesse processo é o fato de ser professora, né? O fato de ser professora desde o ensino fundamental até o ensino médio e na graduação, né? E para mim é uma satisfação muito grande, é o que me realiza, é o ser professor. E, professora, a senhora trabalha justamente com língua portuguesa, né? Que é o assunto do programa de hoje. E já falando aí sobre o Dia da Língua Portuguesa, a gente está falando de uma língua complexa, né? Principalmente o pessoal que está estudando aí para o Enem sabe do que eu estou falando, e é uma língua cheia de expressões e que tem se modificado ao longo do tempo. Isso é uma característica da língua portuguesa, né? Eu queria primeiro falar que a língua portuguesa é tão importante que só uma data não foi suficiente. Foram criadas 3 datas. Nós temos a primeira data, que foi criada pelo governo português para celebrar a língua portuguesa, né? E eu sempre digo assim, escolheram sempre alguns vultos muito importantes. Então, dia 10 de junho é comemorado o Dia Nacional da Língua Portuguesa em Portugal desde 81. Né? Já em 2006 veio o governo brasileiro e disse, não, vamos instituir o Dia Nacional da Língua Portuguesa no Brasil. E aí foi escolhido o dia 5 de novembro, fazendo menção a
um grande estudioso da língua portuguesa, que era o Rui Barbosa, um grande orador, fundador da Academia Brasileira de Letras. Então, assim, aí, em 2019, a Unesco não se deu por satisfeita e criou o Dia Mundial da Língua Portuguesa, já envolvendo não só o Brasil, não só Portugal, mas todos os países que são chamados de nações lusófonas, que são os países que falam oficialmente, ou têm oficialmente, a língua portuguesa como língua de Estado. Então, falar da língua portuguesa e falar da língua portuguesa brasileira é realmente pensar nesse caldeirão multilinguístico que existe no Brasil e que é resultado de uma constituição de nação que não se conteve só de receber portugueses. Os portugueses chegaram ao Brasil com a língua portuguesa, a língua do colonizador, estabelecendo o domínio do território. Nesse processo, se relacionou com as diferentes línguas indígenas, porque geralmente a nossa tendência é achar que no Brasil só se falava uma língua indígena. E geralmente se diz que é o Tupi-Guarani, mas na verdade nós tínhamos diferentes comunidades, diferentes tribos, né, diferentes nações indígenas falando as suas diferentes línguas. Então, a língua portuguesa ela vai ter contato com essas diferentes línguas. E mais adiante chegam os escravos, vindos de diferentes nações africanas, também com os seus diferentes falares. Se estabelecem no território brasileiro, e aí você já tem uma nação multilinguística indígena, com a língua do colonizador, e mais uma outra nação multilingüe, que são os africanos. Então, nós já temos uma coloração sendo dada à língua portuguesa que foge da realidade linguística da língua portuguesa em Portugal. Mais tarde chegam quem? Os europeus. E aí são outras nações, com outras línguas, com outras características que também vão ser agregadas a essa língua que está sendo falada no Brasil. Então, nós temos, de fato, uma língua portuguesa rica, né? E aí eu vou fazer uso de uma fala de José Saramago num documentário que fala sobre língua portuguesa, que ele diz que o filho tornou-se maior do que o pai, que a filha tornou-se maior do que a mãe, se referindo à língua portuguesa materna, né, a língua portuguesa mãe, da língua portuguesa falada no Brasil, mas no Brasil, a diversidade cultural estabelecida por esses diferentes povos, estabeleceu uma coloração à língua diferente da de Portugal. Você pega um português falante de língua portuguesa de Portugal e coloca ao lado do brasileiro, é óbvio que você percebe as diferenças fonológicas, as diferenças na construção sintática, né, as diferenças semânticas. Então, é óbvio que há uma diferença. É a língua portuguesa? Sim, é a língua portuguesa, mas é uma língua portuguesa com uma coloração diferente, com um jeito diferente de usar. O Oswald de Andrade tem um poema que ele diz assim: dê-me um cigarro. Quem é que vai dizer dê-me um cigarro? O professor, o aluno e o mulato sabido. Mas o bom brasileiro, né, o brasileiro do dia a dia, ele vai dizer me dá um cigarro. Deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, a gente percebe que existe, de fato, essa diferença, mas essa diferença ela não é tamanha ao ponto de diferenciar, criar línguas diferentes, mas é uma diferença que denota o resultado de uma constituição que é própria do povo brasileiro, da nação brasileira. E, professora, ao longo do tempo a gente pôde perceber que a língua portuguesa foi aderindo, né, novas palavras. A gente tem a internet, puxando aí uma história mais recente, com alguns termos que foram acrescentados em dicionários, por exemplo. Isso é uma tendência? É natural que isso aconteça ao longo do tempo?
Sim, é uma tendência da língua. A língua é um organismo vivo. E como organismo vivo, ele está sujeito a mudanças. A diferença é que a mudança da língua, ela é estabelecida de fora para dentro. O que isso quer dizer? Que são os fatores externos ao sistema linguístico que vão determinar, que vão impulsionar essas mudanças, né? Se você fizer, por exemplo, um recorte da história da língua portuguesa, você tem que começar lá do latim vulgar, que era eminentemente falado. Em contato com outros povos, dentro da Península Ibérica, ele foi sofrendo transformações. E hoje se fala português, né, em Portugal, e o espanhol na Espanha. Então, assim, as mudanças na língua, elas são, vamos dizer assim, situações naturais. Elas vão ocorrer porque há uma demanda social de comunicação do falante. E, às vezes, o repertório linguístico existente até então não dá conta de atender a essa minha demanda ou a demanda do meu grupo social. Eu sempre gosto de dar o exemplo, e eu tenho dado esse exemplo quando eu estou dando aula de língua portuguesa, quando nós estamos falando de mudanças linguísticas, que são mudanças naturais, para quem tem uma perspectiva diferente do estudo que é implementado na linguística, vai dizer que a mudança, ela empobrece o idioma. Para a gente que estuda a língua e que conhece a ciência da linguagem, que é a linguística, vai dizer que, na verdade, a língua está se enriquecendo. Por quê? Porque ela está acompanhando uma mudança que é natural do próprio ser humano, da sociedade. Então, incorporar essas palavras ao nosso vocabulário, essa incorporação, ela é natural, né? E ela é resultado dessa necessidade que o falante tem de estabelecer a comunicação. Nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Uma pandemia que é mundial. Quantas palavras, quantas expressões, né, foram incorporadas ao nosso léxico, incorporadas ao nosso dicionário, em razão da pandemia? Quem é que um dia ouviu falar de lockdown, que é uma expressão estrangeira, mas o estrangeirismo também é uma influência dentro do idioma? Quem nunca ouviu, quem um dia pensou em falar em confinamento, né, que não fosse dentro de um reality show? Né, nós estamos usando com maior frequência a palavra confinamento, as lives, o ensino remoto. Então, foram palavras que ou foram criadas ou foram trazidas de uma outra realidade idiomática ou foram ressignificadas em razão desse contexto social. Então, a língua, ela vem a reboque. A reboque de quê? De mudanças externas a ela, é política, é cultural, é econômica, né, é histórica, todas essas coisas, elas de alguma forma, elas são materializadas na língua, elas vão, vamos dizer assim, trazer como consequência essas mudanças na própria língua. E professora, essa coisa da adaptação, de você trazer novos termos, enfim. A gente está vivendo uma época de internet em que abreviar palavras é super comum, né? Principalmente para o público mais jovem, né? Tudo vira um TB, uma sigla, um FDS, enfim. É preciso ter cuidado com isso quando a gente está falando desse público que vai prestar vestibular, enfim, que está perto de provas importantes. Que tipo de alerta a gente pode trazer para eles? Com certeza, Lucas. Apesar das críticas que nós muitas vezes fazemos a essas abreviaturas, né, que estão fazendo parte das nossas mensagens de textos, mas elas são legítimas. E elas são legítimas dentro do espaço que elas circulam. E é esse cuidado que nós temos que ter. Eu, Marília, você, Lucas, como falantes de uma língua, escolarizados, e aí eu
o público para o qual eu me remeto nesse momento é para o escolarizado, é aquele que passou por uma formação escolar. É importante, e isso inclui os nossos alunos do ensino, da educação básica, é importante se ter uma competência linguística capaz de fazer, de diferenciar os momentos de formalidade com os momentos de informalidade. Né? Existe uma língua falada que muitas vezes está imersa em situações de formalidade, e existe uma língua falada que está imersa em situações de informalidade. Assim também essa verdade também é válida para a língua escrita. A escrita é formal e é também informal. As abreviaturas, né, as expressões que nós utilizamos para produzir os nossos textos informalmente, eles são legítimos para aquela situação de fala. Da mesma forma como é legítima para a escrita, um posicionamento mais formal do sujeito. Por exemplo, nós estamos aqui numa situação de fala, você é jornalista, eu sou professora dentro desse contexto, nós estamos numa situação de fala extremamente formal. Então, existe todo um monitoramento da nossa fala, respeitando as convenções da gramática normativa da nossa língua. Mas se nós estivéssemos, por exemplo, num corredor, ou numa praia, ou em qualquer outra situação informal que nós nos encontrássemos, nós iríamos, vamos dizer assim, nos despir, né, dessa formalidade, usar uma modalidade mais informal. Então, o aluno, ele precisa compreender que quando ele está produzindo um texto formal, um gênero textual, que vai avaliar o grau de conhecimento que ele tem da gramática normativa, ele precisa ter cuidado, porque a escrita dele é uma escrita monitorada, é uma escrita que vai ser avaliada, e aí ele precisa se desligar da informalidade, do bate-papo, nas mensagens de textos, e se focar numa escrita que nós chamamos de monitorada socialmente, que, portanto, precisa se adequar às exigências da gramática normativa. Então, é legítimo lá, aqui agora não é. Né? Então, essa capacidade de caminhar ou transitar nessas duas diferentes situações é uma competência que se exige. Eu digo que se exige porque nós passamos a vida escolar todinha recebendo uma formação para isso. Né? Você fala, principalmente, seu público é jovem, mas mesmo falando com o público jovem, a sua fala é monitorada. Então, você tem um cuidado maior, eu tenho certeza, quando você está exercendo a sua atividade de jornalismo. A mesma coisa sou eu. Se eu preciso deixar um bilhete para minha diarista, eu não vou usar termos rebuscados, nem vou me preocupar com o estilo gramatical mais normativo, porque eu quero que ela faça o frango, tempere e coloque no forno para assar. Entendeu? Então, na verdade, essa adequação é uma competência que nós deveríamos, de alguma forma, exercitar desde cedo, para estabelecer justamente essa distinção entre o que é adequado para esta situação e o que não é adequado para essa situação. Não é a ideia do certo e do errado, né? É a ideia da adequação para este momento e a inadequação para este outro momento. E aí, professora, você estava falando, eu estava pensando aqui em como a gente pode ajudar as pessoas que estão assistindo a gente, que vão precisar fazer redação, a fazer uma boa redação. Puxando esse gancho da afinidade aí com a gramática, com as palavras. Ler muito é bom, a gente pode dar isso como dica. Eu estou puxando esse assunto porque
porque ler bem, ler muito ajuda na hora de escrever, e ajuda esse jovem a se familiarizar com termos e palavras que são consideradas mais rebuscadas, que caso ele não tenha essa prática da leitura, ele pode acabar estranhando um pouco mais. Não é isso? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de ler, da leitura, tanto para esse momento de vestibular, para desenvolver uma redação, quanto para se familiarizar com diferentes vocabulários. Engraçado isso, né, Lucas? Professor de língua portuguesa sempre é colocado diante dessa situação. Falar sobre a redação do vestibular ou a redação do Enem, né? Dicas de como escrever, dicas de como desenvolver esse vocabulário. De fato, a leitura é importante. Mas a gente precisa entender que a formação leitora, ela começa na educação infantil. E a formação leitora é um dever da escola. A escola deveria, e a legislação, pelo menos na legislação, isso é garantido, que essa formação do aluno leitor, do aluno que escreve, comece na educação infantil, passe pelo ensino fundamental, se concretize no ensino médio, e a redação é só resultado deste processo que foi desenvolvido ao longo do tempo. Mas nós sabemos que existe uma leva, uma grande maioria aí de sujeitos que vai tentar se preparar em que momento? 45 minutos do segundo tempo, né? E aí você diz assim, meu Deus, o que fazer? Repertório linguístico é cumulativo. Vocabulário, ele é cumulativo. E ele é resultado das experiências que você empreende como leitor de textos variados, de gêneros textuais variados, tanto os gêneros textuais literários como os não literários, né? Como a gente está trabalhando, na maioria das vezes, com esse público, eu diria, está na hora de começar a ler jornal. Está na hora de começar a se antenar com os assuntos emergentes da sociedade. Começa a ler algumas notícias, faz uma seleção de notícia bem escrita, porque a nossa memória ortográfica, ela é visual. Né? Quando eu estou trabalhando com os meus alunos de metodologia do ensino de língua portuguesa, eu digo, você nunca vai ver uma criança trocando X por Z diante da palavra exercício. Por quê? Porque a palavra que ela mais visualiza no quadro é exercício. Ela escreve com X, ela pronuncia o Z, mas se você tirar ela da frente do quadro, ela vai escrever com X. Sim. Por quê? Porque é visual. Então, quando eu leio bons textos escritos, a minha memória visualiza essas palavras. Como é que nós fazíamos quando nós queríamos fazer um ditado para prejudicar o aluno? Usava palavras que o aluno não conhece, porque ele nunca visualizou. Se ele nunca visualizou, eu trabalho com essas palavras para ele errar. Então, um aluno que está nos 45 minutos do segundo tempo, sem saber o que vai fazer com o texto dele, a primeira coisa que eu digo, começa a correr atrás do prejuízo e vai ler notícias atuais, porque o tema cobrado na redação é sempre um tema da atualidade. 2, conhece o gênero que você tem que escrever. Todo gênero textual, ele tem uma forma, ele tem uma estrutura, ele pressupõe, né, uma série de realidades que dizem respeito à forma como ele deve ter e o que ele deve ter, que eu preciso conhecer, porque isso vai ser avaliado. E a outra coisa que eu digo é conheça o processo de avaliação do seu texto. O que vai ser cobrado no teu texto como critério de avaliação? Não é só a questão da norma. A norma é um critério, mas não é só a norma. Entre tantos desafios, é você saber falar sobre o tema e argumentar. Usar argumentos que saiam do senso comum. E aí, de fato, a leitura faz toda a diferença.
E, professor, essa coisa do livro, a gente vai exibir um documentário aqui no nosso programa sobre Ferreira Goulart, né? E a gente só não vai ter tempo para falar um pouco mais dele aqui na nossa entrevista por conta do nosso tempo que está curto. Mas a gente vai exibir, e ele é um autor maranhense, inclusive, que merece ser lido e ter a obra mais difundida, mais conhecida entre esse pessoal que é mais jovem. Agora, só para a gente finalizar aqui, professora, dica de livro. Eu sei que a sua estante aí atrás tá uma coisa linda de ver, cheia de livros. Queria que você desse uma dica de livro aqui para o pessoal levar para casa, enfim, buscar na hora que tiver um tempo livre para dar uma lida. Lucas, eu sempre falo que o processo de leitura, ele precisa ser inicial, intermediário, até chegar numa leitura mais complexa. Para quem não gosta de ler, para quem... Eu falo isso também para os meus alunos na graduação, porque eles vão formar leitores, são futuros professores que vão formar leitores. E, às vezes, eles não são leitores. E aí você pensa, como é que eu vou formar o leitor se eu não sou esse leitor, se eu ainda não me descobri leitor? Então, eu digo assim, comecem a ler crônicas, as crônicas jornalísticas, né? Comecem a ler contos, comecem a ler pequenas narrativas, estabeleçam um horário de leitura nesse tempo que nós temos, talvez, de sobra nas redes sociais. Tira um tempinho, começa com 20 minutos, 30 minutos, de repente você já está mergulhando aí em 1, 2 horas de leitura, que depois que você se envolve com o texto, é muito melhor. Então, para quem não é leitor, comece a ler pequenos textos, né? Nós temos livros, eu inclusive ganhei os dois livros, 2 exemplares dos melhores contos do século, das melhores poesias do século. Então, comecem a ler esses contos, porque eles vão te remeter a leituras mais profundas. Eu queria até falar uma coisa que é, às vezes, muito preconceituosa. Nós achamos que só merecem esse espaço na mídia, ou só merecem um espaço na literatura, os grandes autores reconhecidos pela teoria e pela história literária. É claro que passar pela literatura brasileira e não ler esses grandes autores é não viver o Brasil, assim também como se fala da literatura portuguesa. Então, nós temos o Ferreira Goulart, ele é uma referência de poeta e de escritor brasileiro que viveu o social, que respirou o social, e que traz histórias de denúncia da nossa sociedade muito, muito contundentes, e que, de fato, é uma leitura que deve ser apreciada, assim como Graciliano Ramos, né? Eu gosto dessa literatura moderna, mais social, que é a geração de 45, porque é uma literatura que atualiza-se todos os dias, porque é o Brasil, é o Nordeste, né, é o sul do país sendo representado de forma tão de forma tão majestosa como foi representada por esses autores. Mas eu gostaria também de dizer que essa leitura que essa nova juventude faz, que são esses textos mais contemporâneos, né, com uma narrativa mais dinâmica, né, com as crônicas que envolvem o mundo real e o mundo ficcional, também é uma leitura válida e também precisa ser valorizada, inclusive na escola. Nós chamamos de subliteratura, nós chamamos de uma literatura boba, porque não é a literatura que satisfaz a minha geração, mas é a literatura que satisfaz o público jovem e que precisa fazer parte dessa literatura escolar para que, a partir dela, nós possamos, de alguma forma, incentivar a leitura dos grandes autores da nossa literatura, tanto a literatura mundial, como a portuguesa, como a literatura brasileira, que é riquíssima, né? Nós temos, eu sempre
sempre pego como referência o romantismo, né? Do romantismo à modernidade, ou à pós-modernidade, nós temos aí um museu linguístico, um museu narrativo à disposição dos leitores. Então, nós precisamos, de fato, valorizar a literatura, o chamado cânone literário, mas também nós precisamos voltar o nosso olhar para essas leituras, para essas narrativas que estão sendo feitas por esses jovens, que é uma literatura fantástica e que, de alguma forma, tem alguma coisa que atrai. E se tem alguma coisa que atrai o leitor, vamos trazer para o espaço escolar. Perfeito. Aí, professora Marília, estava ouvindo aqui você falar e lembrando da época da faculdade, porque você que não está, você que está assistindo aí, a professora Marília, minha professora de português na faculdade. Semiologia! A gente conversou agora com a professora Marília de Carvalho Cerveira, professora da UEMA. Obrigado, viu? Programa especial aqui sobre o Dia Nacional da Língua Portuguesa. A gente não poderia ter uma entrevistada melhor. Obrigado, viu, professora? Eu que agradeço. Muito obrigada por esse momento. Não sou muito de câmeras, né? Mas como foi um convite do Lucas, eu não poderia dizer não. Mas eu espero que eu tenha de alguma forma contribuído para essas discussões, para esse momento de reflexão e mais uma vez obrigada. Contribuiu, foi ótima, maravilhosa, uma aula. É isso, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouco com mais Educação em Rede, não sai daí. Olá pessoal, vocês estão gostando da Educação em Rede dessa semana? Você quer rever outros programas que já foram exibidos? Eles estão todos disponíveis na plataforma Gonçalves Dias ou no canal da UEMA no YouTube. E o conteúdo tem vários temas interessantes que ajudam você a refletir sobre diversos contextos da sociedade. Cidadania, uso excessivo da internet, bullying, racismo estrutural, educação à distância, já foram alguns dos assuntos abordados aqui no Educação em Rede. E aí, que tal revisar esse conteúdo? Então fique ligado e acesse também as nossas redes sociais. Tudo começa pelo primeiro degrau. Os ambientes estão em constante transformação e poder acompanhar as mudanças faz parte do processo de evolução. Hoje, a sala de aula mudou e virou a nossa casa. Professores precisam se adaptar à nova realidade, mas não precisam passar por isso sozinhos. Quem quer chegar ao topo não pode apenas ficar esperando. É preciso subir degrau por degrau. Escada. A plataforma de cursos abertos da UEMA é um caminho rumo ao topo, mas principalmente rumo à transformação. Aprimoramento profissional, crescimento pessoal. A plataforma aproxima as pessoas dos seus objetivos. Cursos livres online que desenvolvem a competência em diferentes áreas. Mais de 400 mil usuários em todo o território nacional e em outros 59 países. Escada. Experiência e eficiência compartilhando conhecimento e qualificação. Uma plataforma interativa e de fácil acesso, inovadora no uso das tecnologias e atualizada constantemente. A pandemia alterou a vida de milhões de pessoas. Professores e alunos dormiram em um mundo e acordaram em outro completamente diferente. Com novas demandas e exigindo novas habilidades, ficar parado no meio da escada não é uma opção. Buscar o aperfeiçoamento profissional é o caminho. Um caminho que não precisa ser trabalhado sozinho. CAPES e UEMA unidas em prol da educação. Uma parceria que vai ampliar as oportunidades de formação docente. É a expertise da UEMA em desenvolver alternativas inovadoras por meio da plataforma Escada, aliada ao compromisso da CAPES com a formação continuada de professores. Duas instituições por uma educação melhor e mais qualificada no Brasil. 300 mil vagas. 5 cursos especialmente idealizados para os professores.
gratuitos e com certificação, com foco na nova realidade que é aprender, trabalhar e evoluir. Mesmo que não saibamos quando tudo isso vai passar, podemos pelo menos ter uma certeza, a de que um dia tudo isso vai passar. E até lá, a CAPES e a UEMA serão promotoras do conhecimento, do aprimoramento, do aperfeiçoamento profissional e, é claro, da formação de professores. Enquanto houver esperança, sempre haverá um caminho, degrau por degrau, até o topo da escada. Aí, estamos de volta com Educação em Rede, em homenagem à língua portuguesa. Nesse bloco a gente vai exibir o documentário Simplesmente Goulart, que fala sobre Ferreira Goulart. Só que antes da gente exibir esse documentário, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele é poeta, nasceu aqui em São Luís no dia 10 de setembro de 1930. Divide os anos da infância entre a escola e a vida na rua, jogando bola, pescando no Rio Bacanga, uma criança comum, né? Ele considerava ter vivido numa espécie de paraíso tropical e quando chegou à adolescência ficou chocado em ter que se tornar adulto e tornou-se poeta. No começo, quando começou a escrever as suas primeiras poesias, ele achava que todos os poetas já estavam mortos, né? Só depois ele conheceu alguns dentro da própria cidade dele, né? E também se deu conta de que um poeta nunca morre. A sua poesia permanece viva nas paisagens que inspiram ele e no sentimento da emoção de quem lê. Autor do poema Sujo, Ferreira Goulart faleceu em dezembro de 2016, mas como você vai ver agora no documentário, a obra dele é eterna. E por falar errado se tornou normal. O ensino consiste em dizer o que está certo e o que está errado. Se está tudo certo, não tem que ensinar nada. Eu, durante 30 anos, me neguei a entrar para a academia. Mas o lado das artes, da literatura, do gosto pela poesia, era de minha mãe. Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2015. Você não pode ser escritor sem saber, de fato, a língua que você está utilizando, a sua língua, que é, ao mesmo tempo, o instrumento e a matéria da sua criação literária. Então, isso é uma coisa muito importante. Simplesmente Goulart. A minha casa não tinha livros, a não ser os livros de história policial que meu pai gostava de ler. Quer dizer, livro de literatura mesmo, não tinha, não era dele. Minha mãe lia alguns romances, havia um ou outro romance lá e tal. Mas eu também, garoto, eu não me envolvia com isso, não. Eu vivia na rua, eu era um moleque de rua, com meus dois companheiros, Espírito e Esmagado, que eram meus dois companheiros, que a gente saía pela rua, pelos botecos, roubava copos dos botequins e vendia para um quitandeiro lá na Cambô. A gente vendia os copos que a gente roubava e ia para o cinema com esse dinheiro, né? Então, de modo que era isso, jogar bola com canhoteiro, que era garoto naquela época, já era craque com 8 anos de idade. A literatura eu descobri, claro, no colégio, depois que eu fui para a Escola Técnica de São Luís, né? E havia um professor de português e passava redação para fazer em casa, essas coisas. Bom, então aí eu fiz uma redação, que isso aí eu já contei algumas vezes essa história, era o Dia do Trabalho.
o tema que a professora passou para fazer em casa, a redação. Aí eu fiz a redação, começava dizendo que no dia do trabalho ninguém trabalha, quer dizer, ela achou muito engraçado e tal, gostou da minha redação, aí falou na classe lá, na turma, que só não me dava 10 porque havia alguns erros de português na minha redação, mas que estava muito bem e tal, coisa. Então eu, que era moleque de rua e não tinha nenhuma perspectiva, eu tinha nessa época uns 13 anos de idade, por aí. Então eu achei que, quem sabe, eu podia ser escritor, porque se a professora gostou do que eu escrevi, eu podia ser escritor. Aí, mas o escritor tinha que saber a língua, eu não podia ficar errando a gramática, né? Aí, então, a partir daí, eu fiquei 2 anos lendo gramática, só lia gramática, para aprender a escrever, né? E, então, aí eu, lendo as gramáticas, aí eu conhecia a literatura, porque eu me lembro de uma gramática expositiva de Eduardo Carlos Pereira, eu me lembro bem dessa gramática, que tinha uma antologia no final de poemas da língua portuguesa, desde Camões e tal. E então, aí eu li Camões, Gonçalves Dias, Castro Alves, fui lendo os poemas e tal, e me entusiasmei com a poesia que eu até então praticamente não conhecia. E aí começou a ideia de, quem sabe, eu podia ser um poeta também, né? Então, começou assim. Eu acho que realmente esse é um problema importante hoje, porque eu ouço aí na televisão e até nos jornais, a toda hora, lendo ou ouvindo, é uma quantidade de erros, as pessoas falam errado, né? Quer dizer, mesmo pessoas que são comentaristas, jornalistas, né, falam errado, quer dizer, eu já comentei isso nas crônicas que eu escrevo na Folha de São Paulo, porque isso me preocupa, quer dizer, são coisas assim, por exemplo, a palavra quando foi eliminada praticamente da fala e da escrita. Tudo é onde, não se fala quando, quer dizer, eu estava na festa quando fulano me falou. Eu estava na festa quando, onde fulano, é tudo onde e tudo sobre também. Você perguntou sobre, indagou sobre, falou sobre. Nunca, a regência normal do verbo não existe mais, tudo é sobre. Quer dizer, então isso é uma deformação, porque, sobretudo na televisão, né, que atinge milhões de pessoas, né, e o falar errado se tornou normal. Sim. Então isso me preocupa um pouco, sabe? Realmente eu não sei. E, por outro lado, os linguistas dizem que não há erro, que está tudo certo. Então eu sugiro que se pare de ensinar a língua portuguesa, porque o ensino consiste em dizer o que está certo e o que está errado. Se está tudo certo, não tem que ensinar nada. Não é isso? Se tanto faz dizer nós vai como nós vamos, porque normalmente o professor diz, não é nós vai, é nós vamos, porque tá... Existe um padrão, né? Mas se não existe nada disso, se tudo vale, então isso é um equívoco, é uma visão populista, assim como no governo o populismo virou a coisa, virou na língua, virou em tudo. Populismo, se você está querendo colocar as coisas corretas, você é elitista. Então falar correto é elitismo. Então isso realmente é preocupante. Eu, durante 30 anos, me neguei a entrar para a academia. Muitos amigos meus entraram para a academia, me convidavam, e eu sempre dava uma desculpa e não aceitava o convite. Depois de tantos anos, quer dizer, eu achei que eu estava sendo arrogante, né? Quer dizer, uma coisa
Tenho vários amigos, a academia mudou também, ela não é mais aquela academia do passado, hoje ela é uma instituição aberta, faz palestras, cursos, debates, é uma coisa diferente, quer dizer, compreende? Então, inclusive, um fato que determinou a minha aceitação foi a morte do Ivan Junqueira, que era um amigo querido meu, e que faleceu, então, quando me convidaram para substituí-lo, ocupar a cadeira em que ele estava. Aí eu achei que já era demais, né, dizer não de novo, e realmente eu já tinha reconhecido que a academia tinha mudado, e que ela dá uma contribuição à sociedade, sem nenhuma dúvida. E aí, tudo bem, entrei e o convívio na academia é muito bom, as pessoas são muito afetuosas, fraternas, e são pessoas com as quais você tem afinidade, porque são todas pessoas cultas, que buscam, que conhecem a literatura, conhecem a cultura, conhecem a arte, cultivam esses valores, e que são os teus valores também, quer dizer, então é uma coisa que é agradável ir para lá também, quer dizer, eu tenho muito prazer de hoje mesmo eu irei para uma reunião na academia, lá assistir uma palestra. Este cartão atualmente uma lembrança, futuramente uma recordação, como criação minha, embora não seja algo de perfeição. Com um abraço carinhoso da mãe Alzira Goulart Ferreira. Minha mãe era uma pessoa muito especial, quer dizer, eu hoje frequentemente penso nela, lembro dela e criar aquela quantidade de filhos, como ela criou com tanto afeto, com tanto carinho, e ela era também uma pessoa voltada para a cultura. Ela não tinha uma formação cultural, mas ela era, na família, a pessoa que gostava de poesia, a pessoa que gostava de arte. Ela desenhava, ela fazia coisas que é gozável. Eu acho que, no fundo, eu sou herdeiro dela nesse ponto, sabe? Nesse particular, eu acho que foi... Meu pai era mais esportivo, foi craque de futebol, né? Integrou a seleção maranhense de futebol em 1930, por aí. Ele foi jogador de futebol e tal, e ele me levava para os jogos de futebol. Eu era garoto, ele me levava para assistir os jogos e tal. Eu também gosto de futebol, continuo gostando até hoje. Esse lado eu herdei dele. Mas o lado da arte, da literatura, do gosto pela poesia, é de minha mãe. Meus irmãos também são gente boa, gente muito boa, a família toda são. No conjunto eram 11 filhos, né? Muitos já morreram, mas eu sempre me dei muito bem com todos os meus irmãos e a gente, nós éramos de fato uma família nesse sentido, todo mundo se gostava, não havia conflito entre nós, nunca houve. Entende? Eu até hoje tenho apreço especial por minhas irmãs, por meus irmãos, e pelos descendentes que nasceram aí. Os sobrinhos, né? Os sobrinhos netos. Os aeroportos não estão aparelhados para atender essa quantidade de gente, porque são verdadeiras populações que passam pelos aeroportos hoje. É um inferno. Os aeroportos crescem, o cara tem que andar de motocicleta dentro do aeroporto, com carros. Quer dizer, não dá. Agora, eu, pessoalmente, depois que levei alguns sustos em avião, achei que não valia a pena continuar nisso. Primeiro porque uma vez eu estava no Louvre, em Paris, eu olhei e falei assim, o que eu estou fazendo aqui? É a 10ª vez que eu vejo esses quadros, o que eu estou fazendo aqui? Vendo de novo a Mona Lisa, vendo de novo, o que há?
Então eu vou parar de fazer isso, porque, compreende? Eu já vi isso, não me diz, não é novidade mais nenhuma. Se eu quero rever a Mona Lisa, eu pego uma reprodução e vejo que eu conheço o quadro, compreende? Então, quer dizer, existe também essa coisa de ter que viajar, ter que fazer turismo. Hoje, os amigos meus que voltaram agora da Europa, falaram que está se tornando inviável. São filas gigantescas para você entrar em qualquer museu, em qualquer instituição. Filas gigantescas. Então eu vou sair da minha casa para me tocar para o Louvre, que eu já vi 10 vezes, entrar numa fila que leva 5 horas para... Pera lá, não dá, não tem cabimento. Então eu estou quieto aqui no meu canto, não sinto falta de viajar. Sabe, e sem contar isso, de vez em quando cai um avião, né? É como o Oscar Niemeyer também não viajava de avião, né? Não viajava, ele ia para Brasília de automóvel. Um dia o carro que ele ia bateu, feriu o tornozelo dele. Aí o cara que estava com ele vai fazer, você não quer viajar de avião, vai viajar de carro, olha aí. Ele falou assim, não, olha aí não. Eu machuquei o meu joelho, agora se eu estivesse no avião eu estava morto. Olha, eu acho que isso é uma coisa importante, é um caminho certo que os jovens devem buscar, porque, por um lado, eu já comentei aqui essa questão da língua, é preciso preservar a língua portuguesa, é preciso preservar nosso modo de comunicação. E a própria criação da literatura necessita que você tenha o domínio da língua. Você não pode ser escritor sem saber, de fato, a língua que você está utilizando, a sua língua, que é, ao mesmo tempo, o instrumento e a matéria da sua criação literária. Então, isso é uma coisa muito importante. Sem contar que eu costumo dizer que a vida é inventada, sabe? E que a literatura, ela não revela a realidade, ela inventa a realidade. Não é verdade que o Dom Casmurro nunca existiu, só está no livro do Machado de Assis, tá certo? Ele inventou, mas ele está lá. Quando você abre a página e lê, ele começa a viver de novo. Ele está sempre vivo lá dentro da página do livro. Ele é uma criação literária, mas ele acrescenta ao mundo. O Machado acrescentou ao mundo esse personagem e outros personagens. Como Shakespeare inventou uma porção de personagens que só existem na peça dele. Mas quando você lê, faz parte de tua vida. Compreende? O Van Gogh pintou várias noites estreladas. São lindas, são deslumbrantes. Mas no cosmos não existem aquelas noites. Só existem no quadro dele. Está compreendendo? Então ele acrescentou às noites do universo outras noites que foram inventadas por ele. Então a arte enriquece a tua vida, porque quando eu vejo a noite estrelada do Van Gogh, eu vejo uma coisa que só existe na pintura dele, que ele criou, que ele inventou e que enriquece a minha imaginação, a minha experiência poética e pictórica, enfim. Então, de modo que é isso, a arte ela tem essa finalidade de ajudar a vida a ser inventada. Os grandes autores são conhecidos, devem ser lidos e relidos, e há autores modernos, tanto na literatura brasileira como na literatura mundial, que acrescentaram e que devem ser lidos. Agora, isso também é uma descoberta de cada pessoa, está compreendendo? O cara tem que buscar ler pela sua intuição e pelo seu interesse também, está entendendo? Porque não adianta também você ler um livro que é considerado muito bom e tal, mas que não tem nenhuma afinidade com você também, que você termina não lendo. Então é isso, quer dizer, tem que ler Dom Quixote, inclusive ler a minha tradução, que é mais fácil de ler do que o Dom Quixote original, porque...
A minha infância foi uma maravilha, quer dizer, com os irmãos que eu tinha, com a família que eu tinha, com os amigos que eu tinha, moleque de rua, vagabundo, foi ótimo. O amor é uma das coisas mais importantes da vida da gente, né? As pessoas, eu hoje tenho uma companheira que é inclusive poetisa, Cláudia Rimsa, que veio salvar minha vida no momento que eu já estava batendo pino. E ela, faz 20 anos que nós estamos juntos e ela veio me ajudar a seguir adiante. Meus filhos também. O filho é uma alegria na vida das pessoas. Alguns têm problemas, no meu caso eu tive alguns problemas. Mas mesmo assim não lamento. Foi bom ter os meus filhos, inclusive eu tive 3 filhos, né? 2 ainda estão vivos, é o Paulo que mora no Recife e a Luciana que mora aqui no Rio e que me deu uma quantidade enorme de netos e bisnetos. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Aí estamos de volta com Educação em Rede, depois da exibição desse documentário maravilhoso aí para celebrar o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Só que agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto, a gente tem um papo muito sério para tratar com vocês sobre a campanha Novembro Azul, que é a campanha de prevenção à saúde do homem e criada para alertar para o câncer de próstata. No dia 17 de novembro, é lembrado aí como Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, uma data que deu origem ao movimento Novembro Azul, que começou na Austrália em 2003, e para alertar aí sobre os cuidados com a saúde. Diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata, e aproximadamente 3 milhões vivem com a doença. Essa é a segunda maior causa de mortes por câncer em homens aqui no Brasil. Falar sobre esse assunto é muito importante porque a prevenção é importante para ter o diagnóstico precoce da doença, principalmente porque no começo o câncer de próstata é muito silencioso, né? Quando os sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada e acabam dificultando aí a cura dessa doença. Só para você ficar ligado, os principais sintomas do câncer de próstata são dor óssea, dor ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen, e é um assunto que gera bastante atenção e que precisa de bastante atenção. Por isso, o secretário adjunto de Assistência em Saúde, Carlos Vinícius Ribeiro, bateu um papo com a gente aqui do Educação em Rede para falar sobre esse assunto. Vamos ver. Essa rede para atendimento, principalmente dos pacientes que necessitam fazer exames periódicos e, consequentemente, exames de toque retal, foi ampliada durante desde 2015 para cá. E a gente hoje conta com profissionais urologistas, médicos urologistas, espalhados por toda a nossa rede, para atendimento desses pacientes que necessitam de exames de toque retal, exames de próstata, para fazer a prevenção do câncer de próstata. O caminho é a prevenção, os exames de rotina, sempre procurar os profissionais para a realização dos exames, principalmente os homens acima de 50 anos que necessitam fazer esses exames todos os anos para verificar a possibilidade de aumento dessa próstata,
e se ela pode ser benigna ou maligna. Então, o profissional, o urologista é o profissional habilitado para fazer isso e deve ser consultado periodicamente para prevenção do câncer de próstata. Assim como qualquer câncer que é identificado logo no início, a chance de cura é muito maior, o câncer de próstata não é diferente. Nesse Novembro Azul, a gente lança essa campanha, uma campanha que é para atrair ainda mais essa população, chamar a atenção da população masculina para a realização do exame de próstata, procurar o médico urologista para a realização desse exame, para a identificação, se for necessário, da doença no estágio mais inicial possível e ter a chance desse tratamento ser iniciado e a chance de cura ser muito maior. Durante o mês de novembro, esses pacientes que precisarem realizar esse tipo de exame, é só procurar as unidades que tem o médico urologista que vai ser realizado os exames. A gente tem espalhado nos hospitais macro-regionais por todo o estado, a gente tem espalhado também nas nossas policlínicas esse profissional para a realização desse exame. Tá aí um assunto que a gente precisa ficar ligado, né? Você que está aí assistindo a gente, incentiva seu pai, seu avô a fazer o exame. A gente sabe que muitas vezes eles têm uma resistência, podem ter uma resistência, mas você precisa fazer esse incentivo aí, porque com um diagnóstico precoce, as chances de cura são maiores, tá certo? Agora vamos mudar de assunto aqui no nosso Educação em Rede, porque está na hora da gente falar da nossa agenda cultural. Com você, Tâmara, conta pra gente as novidades. Oi, Lucas. Oi, pessoal. Estamos de volta com a Agenda Cultural da Educação em Rede, sempre trazendo para você excelentes dicas de cursos e eventos. A nossa primeira dica de hoje é um evento promovido pelo Laboratório de Pesca e Ecologia Aquática, LabPEA, da Universidade Estadual do Maranhão, que discutirá como o LabPEA tem contribuído com a ciência no estado. O evento, que acontecerá no dia 15 de dezembro, é online, gratuito e com certificação. As inscrições estão abertas até o dia 12 de dezembro. Para informações e inscrições, acesse eventos.uemanet.net. Aproveite para seguir o Instagram do laboratório, @labpea, e ficar por dentro de tudo que acontece por lá. Agora vamos passar para uma outra ciência, a exata. A UEMAS Campus Pedreiras realiza entre os dias 19 a 22 de janeiro de 2022 seu primeiro encontro de matemática. O evento acontecerá de forma totalmente virtual e com o objetivo de reunir estudantes e professores interessados pela matemática. Para fazer sua inscrição e conferir a programação, que contará com oficinas, palestras, apresentação de trabalhos e minicursos, acesse o link do encontro a partir do portal uema.br. E para finalizar, nós temos como dica o documentário 3 vezes Melhor, que já foi tema de discussão aqui no Educação em Rede. Produzido pelo maranhense Andrioli Araújo, o vídeo foi vencedor do Prêmio Guarnicê 2020 de melhor curta-metragem. O documentário conta a história de Elaine Patrícia, uma jovem negra de 20 anos que vivenciou vários desafios, sobretudo o racismo, mas mostrou que com muito esforço é possível enfrentar e romper os paradigmas tão enraizados na sociedade. E eu tento passar a minha educação para aquelas pessoas, para ela utilizar comigo, mas é bem difícil. O curta está disponível na página vimeo.com. Espero que você tenha gostado da nossa agenda e até o nosso próximo encontro. Valeu, Tâmara, com as dicas da Agenda Cultural. Agora chegou a hora da nossa dica de livro. Vamos ver quem trouxe pra gente alguma indicação interessante aqui no Educação em Rede. Vamos ver. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Aldanus, eu sou ator maranhense e estou aqui para recomendar para vocês um livro que eu li no ano passado, que foi muito importante para mim. Chama-se A Coragem de Não Agradar. É um livro dos autores Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. É um livro sobre filosofia que ajuda a gente a se libertar da opinião dos outros, né? E também a superar limitações e ser a pessoa que você deseja. Foi muito importante para mim, que escuto muito a opinião dos outros em muitos aspectos na minha vida e passei a perceber o quanto era bem mais importante ouvir a minha própria primeiro e me priorizar. Portanto, é isso, tá aqui A Coragem de Não Agradar para vocês. Esse livro já foi vendido para mais de 3 milhões de pessoas, é um best-seller,
tá no mundo inteiro da Sextante e eu espero que vocês gostem e se preocupem principalmente com vocês. Tá aí, dica muito legal, pessoal. Agora é o seguinte, Educação em Rede está acabando. Passou rápido hoje, né? Pois é, acompanha a gente nas redes sociais, tem muito mais conteúdo da Educação em Rede lá. Para você acessar, é só você ligar a câmera do seu celular e apontar para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, tá certo? E anota aí no seu celular também. Educação em Rede toda quarta-feira às 7h30 da noite, com reprises aos sábados às 5 da tarde, tá certo? Não deu para assistir no horário? Assiste no outro. A gente vai ficando por aqui, eu espero você semana que vem. Até lá! Parceira da TV Educação. Caminho para o Saber.